Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer o nosso Evangelho no Lar. Hoje nós somos alunos da segunda turma da Escola de Aprendizes do Evangelho, aqui de Edmonton. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, item 2, diferentes estados da alma na erraticidade. Os participantes sou eu, Juliana, Luana e Raíza. Vou passar a palavra para a Raíza, para que ela possa fazer a abertura. Boa noite a todos. Então, vamos lá, fechando nossos olhos, acalmando nossos corações e nossas mentes. Iniciando mais um Evangelho no Lar com muita gratidão. Vamos iniciando nossa conexão com o nosso mentor espiritual, com aqueles irmãos que se encarregaram da limpeza e da segurança desse ambiente para que pudéssemos realizar o nosso Evangelho no lar de cada um que está assistindo. Vamos então nos conectando às fraternidades, vamos nos conectando aos mentores do Brasil, do Canadá e do país de cada um que está nos assistindo. Vamos também, agora em níveis mais elevados, chegando até Maria, nossa Mãe Santíssima, nos conectando. E assim vamos nos conectando também ao nosso Mestre amado Jesus, chegando até Deus, nosso Pai. Vamos então oferecendo-lhe a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. E então, mais calmos, vamos pedindo a permissão à espiritualidade amiga para darmos início ao nosso Evangelho no Lar, na noite de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Olá a todos. Então, vou fazer a leitura do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 2. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no estado infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erraticidade, conforme for ele mais ou menos puro e liberto das atrações materiais. O meio em que estiver, o aspecto das coisas, as sensações que experimentar, as percepções que possuir, tudo isso varia ao infinito. Enquanto uns, por exemplo, não podem afastar-se do meio em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma luz resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, o malvado, cheio de remorsos e pesares, frequentemente só, sem consolações, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto aos que ama, goza de uma indizível felicidade. Essas também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Vou passar a palavra para Juliana. Olá, pessoal. Então, vou fazer os comentários. Começando aqui, gostaria de explicar o que é erraticidade, né? Que muitas pessoas não entendem essa palavra. Erraticidade significa quando o nosso espírito ele está no mundo espiritual. É aquele período que o espírito ele fica ali se aprimorando, às vezes fazendo o seu planejamento reencarnatório,
é quando a gente desencarna, né? A gente fica na erraticidade. Então, este texto ele vem nos trazer uma coisa que fala que Jesus fala, né, que a casa do meu pai existe muitas moradas. E isso significa que a gente não existe somente a Terra, só nós aqui reencarnados, mas existe vários outros mundos, onde existe todos os mundos são habitados por espíritos, sejam eles mais elevados ou menos elevados. E o que acontece? A condição do espírito, se ele é mais ou menos feliz, vai depender da sua condição moral, né? Como ele age perante a sociedade, as atitudes que ele tem durante a sua vida. Isso vai mostrar muito se o espírito é feliz ou infeliz na erraticidade. Quando desencarnamos, nós temos a oportunidade de ver nosso planejamento reencarnatório, né? E nesse momento, o que seria o planejamento reencarnatório? Todos nós espíritos estamos aqui porque foi escolha nossa. Existe do outro lado uma leva de espíritos esperando para estar aqui no nosso lugar. Então, se estamos aqui é porque nós pedimos para estar aqui. Então, quando a gente desencarna, passa para o outro lado, a gente tem essa oportunidade de rever o nosso planejamento reencarnatório e ver em qual parte a gente falhou, né? E muitas vezes a gente, às vezes, fica até triste porque não conseguiu fazer tudo aquilo que planejamos. Mas Deus, ele é um Deus de amor, de piedade. Então, ele nos dá uma nova oportunidade de reencarnar para nos melhorarmos pouco a pouco. Mas, apesar dele ser um Deus de amor, ele também é um Deus justo, né? Então, ele não vai perdoar todas as nossas falhas. Ele deixa que nós, com o erro, possamos aprender, né? Às vezes, com o erro, a gente sendo teimoso, às vezes insistindo numa coisa que não era para ser para a gente aprende que a gente precisa ter paciência, às vezes perdoar o outro, a nós mesmos. Então, Deus nos dá essa oportunidade. Existem também os espíritos que estão mais evoluídos do que nós, né? Que são os espíritos que já alcançaram mundos mais felizes. Mas eles também foram criados simples e ignorantes, como todos nós. Mas, à medida que foram passando por reencarnações, foram se aprimorando e hoje estão no patamar onde eles podem nos auxiliar, né? E viver uma vida mais feliz com seus entes queridos, com pessoas afins. E essa parte de errar, a gente está aqui nesse plano material, né, como eu disse, para nos melhorar. E o que acontece também é que muitas vezes, muitos espíritos desencarnam tão ligados à matéria que ele demora um tempo para ele perceber que ele passou para o outro lado. Então, ele fica preso ali na matéria, ele às vezes conversa, fica na casa, conversa com seus entes queridos e custa perceber que ele já não faz mais parte daquele mundo. É como se alguém teve a oportunidade de assistir aquele filme Sexto Sentido, mostra muito bem como isso acontece. Então, esses espíritos, eles ficam tão presos, tão arraigados na matéria, que custam a perceber essa mudança, né, de paradigma. E a forma como nós vamos estar do outro lado da erraticidade vai depender de como nós agimos aqui, dia a dia, né? Os nossos pensamentos, tipo, o céu e o inferno é uma questão de estado de pensamento, de vibração, né? Se você está vibrando bem, coisas boas, você vai estar num lugar onde você condiz com aquele pensamento. Se você está pensando coisas ruins, você vai estar junto com aquela vibração. Então, tudo tem a ver com o pensamento e com o estado de espírito do ser. Até esses dias eu estava conversando com a minha mãe e me lembrou desse tema.
E ela me perguntou se quando a gente desencarna, se os nossos entes queridos vêm nos buscar. O pai, ela perguntou se o pai, a mãe dela iria buscá-la. E eu expliquei isso tudo para ela, que depende muito de quais as atitudes que ela teve aqui na Terra, porque tudo que nós somos hoje, a gente tem que pensar que a gente carrega para o outro lado. E eu contei uma historinha para ela muito bonita sobre o Chico, que eu escutei numa palestra da Maísa Braga, que Divaldo pergunta para Maísa como que o Chico foi recebido, que ele tinha curiosidade de saber como que o Chico tinha sido recebido após o desencarne. E aí a Joana de Ângelos, né, ele pergunta para Joana de Ângelos, que é a mentora dele, ela fala para ele que, meu filho, o Chico ele foi recebido pelo próprio Jesus e mais 2 discípulos, né, Pedro e um outro. Então, por aí a gente vê que, né, o Chico é uma figura assim, que a gente tem para se basear, para ver como que ele viveu aqui na Terra, né? Um exemplo muito grande que a gente tem e que eu gosto sempre de estar lembrando dele e nos faz perceber que a gente ainda, né, temos muito que melhorar. Mas, lógico, não nos comparando a ele. Cada um tem o seu momento, cada um tem sua hora, todos nós temos essa oportunidade e a gente vai aos poucos mesmo, degrau por degrau, passo a passo, fazendo a nossa reforma íntima, nos melhorando, e um dia a gente vai conseguir também ser como esses espíritos iluminados e puros, porque é esse o propósito de Deus na vida de cada um de nós. Então, é esse recado que eu tinha para dar aqui hoje. Mais alguém que comenta alguma coisa? Então, vou passar a palavra para a Luana, que ela possa fazer para nós o fechamento. Eu queria só comentar, estava esperando um pouquinho a Raíza se pronunciar. Mas eu tenho leves comentários, mas uma questão que você falou muito bem, Ju, o fato do apego ao mundo material, né? Porque às vezes as pessoas dizem, eu sou muito feliz, então eu sair daqui eu vou continuar muito feliz. Mas às vezes a gente não percebe o quanto a nossa felicidade não está apegada à casa confortável que a gente vive, a poder participar de eventos que somos acostumados a ir. Então, de certa forma, vamos nos ligando cada vez mais a questões materiais que aparentemente não estão atreladas à felicidade, mas que se a gente for parar para pensar, elas têm uma influência muito maior do que pensamos. Então, quando se fala aqui da felicidade na erraticidade, a gente tem muito cuidado para ver o que é que realmente a gente vai levar daqui, né? O que é que realmente importa. E geralmente o que importa não são coisas que a gente consiga pegar, são coisas até que a gente não consiga ver, né? São coisas que a gente sente. Então, é muito importante, muito interessante a gente parar para pensar, e se a gente quer realmente ser feliz, não só aqui, mas a gente permanecer com essa felicidade, a gente tentar realmente ver no que vale. E, assim, passamos por momentos muito difíceis, todos nós. A vida não é feita de um mar de rosas. E eu não sei, talvez dividindo um pouco do que eu sinto, quando eu não estou muito bem, o que é que eu tento fazer? É tentar olhar para o lado e ver quem precisa de mim. E aí, quando eu me dou para outra pessoa, em uma ajuda de alguma forma, então eu consigo um pouco deixar aquela coisa que estava me prendendo, aquela tristeza que naquele momento eu estava sentindo, e eu percebo que existe muito mais coisa ao nosso redor que a gente não está valorizando. Né? Então, acho que, e no finalzinho do texto fala assim, que esses também são, portanto, diferentes moradas, embora não localizadas nem circunscritas. Então, que o estado de felicidade e infelicidade vão ser moradas, vão nos restringir. Por mais que a gente tenha feito coisas maravilhosas, se a gente não estiver bem conosco, não estivermos felizes com as coisas que temos feito, isso vai nos bloquear, isso vai nos impossibilitar ver a beleza que Jesus tem nos mostrado e que Deus, com a sua infinita bondade né, de Pai, de um ser tão amoroso, nos permite evoluir a cada momento.
Então, assim, só queria acrescentar isso que a Ju já tinha falado, mas reforçando um pouquinho, tá? Então, vamos fazer o fechamento de hoje. Convidar a todos para fechar os olhos, se acomodar confortavelmente nos locais que estiverem e respirar profundamente, inspirando e expirando, deixando o corpo relaxar. E vamos nos conectando com a espiritualidade que se faz presente e tem nos acompanhado em todos os momentos, nossos mentores, nossos familiares, amigos e benfeitores. E vamos vibrando então em um nível global para que possamos emanar amor, sentimento fraterno e caridade para todos aqueles que habitam o planeta Terra, para todos aqueles que se encontram em estado de conflitos, que se encontram em estado de adoecimento. Vamos vibrar para todos aqueles que lutam contra esse vírus que tem atingido a todas as comunidades, que tem atingido a pessoas tão próximas de nós. Então, vamos vibrar para esses doentes e vamos vibrar para os seus familiares, para os profissionais de saúde, para os cientistas, para todos aqueles que trabalham na linha de frente, tentando diminuir ou minimizar as gravidades que acometem o corpo e o espírito. Vamos vibrar pelos nossos governantes para que eles possam ser orientados, para que eles possam perceber a sua responsabilidade para com a comunidade, para que possam estar abertos e fazer o que é realmente correto e trabalhar em prol de todos. Vamos vibrar, então, por todos os nossos irmãos que se encontram já em uma idade mais avançada, nossos queridos idosos que se encontram em locais de acolhimento, muitas vezes isolados de suas famílias. Vamos mandar um carinho muito especial para todos eles, que nesse momento se encontram ainda mais susceptíveis a ser acometidos pelas doenças. Vamos vibrar para as nossas criancinhas, para todos aqueles que se encontram em lares de desajustes, que se encontram sofrendo algum abatimento físico, que se encontram em orfanatos ou que estão em situação de rua. Vamos vibrar para todas essas crianças que possam ser acolhidas e bem orientadas por todos os nossos benfeitores espirituais. Vamos vibrar também por aquelas crianças que se encontram em lares amorosos, para que elas possam continuar crescendo com muita paz, com muita luz e se tornarem o nosso futuro e poderem caminhar para transformar ainda mais esse país, para que seja um país de regeneração. Vamos vibrar, então, por todos aqueles irmãos encarcerados, para aqueles que se encontram desabrigados, para aqueles que se encontram em conflitos mentais, ou que pensam em tentar contra a própria vida, para que eles possam repensar, para que eles possam encontrar a Deus e para que possam, então, deixar entrar a luz do nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram no umbral, para que sejam acolhidos, para que tenham suas forças renovadas e para que comecem a trabalhar para o seu crescimento espiritual. Enfim, vamos vibrar para os nossos amigos, nossos familiares, para aqueles que se encontram tão perto de nós, que muitas vezes enfrentam as nossas angústias, mas que estão sempre do nosso lado. Vamos vibrar então para nós mesmos, criaturas falíveis que somos, pedir orientação e piedade
do nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos, então, caminhar na luz, caminhar no bem. E vamos vibrar para nosso mentor, para que ele possa estar ao nosso lado sempre, para que possamos compreendê-lo e perceber as suas boas indicações. E assim vamos encerrando a leitura do Evangelho de hoje, dando graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, então, pessoal. Boa noite para todos e nos encontramos no próximo domingo, dia 2 de agosto. E ao horário 6h30, horário de Edmonton, Mountain Time, e 9h30, horário de Brasília.